capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Amém? Amém, irmãos e irmãs? Amém. Vamos ler, diz assim, palavra de Deus. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos ler todos juntos de novo o versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, palavra viva, transformadora, restauradora. E nesse momento, nós clamamos a ti, Espírito de Deus, tu és todo desejável, estamos na dependência do Senhor, e nós não queremos que se estabeleça aqui a vontade humana, mas nós clamamos, Espírito de Deus, estabeleça aqui a tua vontade, fala conosco, nós temos sede, venha nos alimentar nesta noite, traga, Espírito de Deus, uma palavra que venha fresquinha do trono da graça, para abençoar a nós, teu povo. Nós queremos aqui a palavra revelada, por isso repreende, ó Deus, toda artimanha satânica e humana, que queira impedir esse momento, caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos só o teu agir, Espírito Santo, porque quando o Senhor age, não há quem pode resistir. Por isso desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Amém e amém, graças a Deus. Contam que um homem foi ao barbeiro, e enquanto o barbeiro cortava o seu cabelo, ele, por ser um homem cristão, entendendo que não devemos desperdiçar as oportunidades, ele começou a falar do amor de Deus, enviando Jesus Cristo, o seu único filho, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso libertador. Ele falava do poder do evangelho. E em um dado momento, então, aquele barbeiro interrompe o homem que tinha o seu cabelo cortado e diz: olha, para de falar desse negócio de Deus. Deus não existe. E aquele homem fala: mas como Deus não existe? Deus não existe. Se Deus existisse, não haveriam tantas pessoas em sofrimento, em angústia, em tristeza. Não haveriam crianças e idosos passando fome, necessidade. Não haveriam pessoas que são deficientes e vivem em condição limitada. E aquele homem que estava tendo o seu cabelo cortado, então ele disse: olha, eu respeito a tua opinião, mas eu tenho a minha experiência com Deus. Terminou de ter o cabelo cortado, ele pagou ao barbeiro, e enquanto ele saía daquela barbearia, pela porta, ele viu um andarilho. Um homem maltrapilho, cabeludo, cabelo todo espetado, uma barba comprida, suja, mal cheiroso, com aparência terrível. E ele vira e diz: barbeiros não existem. Aquele homem fica surpreso e diz: como barbeiros não existem? Barbeiros não existem.
Se barbeiros existissem, não existiam pessoas como aquele homem. Cabelo num estado terrível, a barba por fazer e comprida, mal cheiroso, mal cuidado, com péssima aparência. E aquele barbeiro falou assim: mas a culpa é deles, a culpa é dele, porque se ele viesse a mim, eu cuidaria dele. Ele não vem a mim. E então aquele homem diz: você está entendendo? Está entendendo? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de alívio, a promessa de libertação, a promessa de vitória. As pessoas têm ouvido e têm se tornado cada vez mais insensíveis, coração endurecido. Aquele homem não desperdiçou a oportunidade, ele falou de Jesus. E a minha pergunta a mim mesmo, e a você que está nesse auditório nesta noite: como eu e você temos reagido diante dos desafios que o Senhor tem trazido a nós? Irmãos e irmãs, nós estamos em qual estação? A estação da evangelização. E um dos grandes desafios que nós temos como parte desta igreja são os lares de paz. E eu não vou nem pedir para levantar as mãos aqui, porque eu não quero expor ninguém de quem está fazendo os lares de paz. Mas é exemplo daquele homem que mesmo no barbeiro aproveitou a oportunidade. Eu e você somos desafiados. E qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? Nesse texto lido, nós vemos aqui o apóstolo Paulo. Ele estava finalizando uma viagem missionária em cidades e povoados próximos ao mar Mediterrâneo, falando e pregando do amor de Jesus. E agora ele vai voltar para Jerusalém, e de Jerusalém ele pretende ir a Roma, uma igreja que ele ainda não conhecia. Mas, ao que parece, a boa notícia daquela igreja se espalhava. Tanto que aqui no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, qual é a notícia que tem corrido da Igreja Presbiteriana Central de Londrina? Que seja realmente de um povo que é ousado, que é intrépido, que paga o preço da evangelização e que é um povo que tem ganhado vidas, almas para Jesus. A fé é proclamada. Tenho ouvido boa notícia daquele povo se espalhando. Aquela igreja é uma igreja relevante em Londrina. É uma igreja que cresce acima da média, porque tem um povo que paga o preço ali de intimidade com o Senhor, santidade, como nós acabamos de entoar aqui. E Deus está querendo cada vez mais um povo separado, um povo que não se deixa levar por aquilo que o mundo tem proporcionado aí. As tentações são muitas, as ciladas são muitas, mas eu e você somos chamados para vivermos com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que pagou o preço da minha redenção, da sua redenção. E então Paulo escreve essa carta, se apresentando a uma igreja que ele não conhecia. E quando ele escreve então para essa igreja, ele vai se apresentando e falando de si mesmo. Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos, eu posso imaginar, porque alguns estão fazendo a campanha Lar de Paz e porque alguns não estão fazendo. Nesse auditório nós temos pessoas das mais diversas formas e estágios no Evangelho. Alguns dias, pastor Hernandes esteve pregando aqui. E ele diz que quando ele viaja por aí, e as pessoas perguntam: como está a igreja no Brasil? Como está a sua igreja? Ele diz: vai muito bem, vai mais ou menos e vai muito mal. Porque ele falou assim: em todo lugar eu tenho visto muita gente crente realmente, comprometida. Tenho visto gente mais ou menos com um pé em duas canoas.
tem visto gente que não quer compromisso nenhum com o Evangelho. E dentro da igreja, então, eu tenho visto, e há neste auditório, possivelmente, pessoas desse jeito. Pessoas que se envergonham do Evangelho. Outros que são a vergonha do Evangelho. E aqueles que não se envergonham do Evangelho. De que grupo você faz parte? Daqueles que têm vergonha do Evangelho? Aqueles que são a vergonha do Evangelho? Ou aqueles que não se envergonham do Evangelho? De que grupo eu e você fazemos parte? O apóstolo Paulo, ele disse aqui, no versículo 14 desse capítulo que nós lemos: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele está dizendo, eu me sinto devedor. De que dívida ele está falando? Meus irmãos, tem duas formas de nós nos tornarmos devedores. Pelo menos duas formas. Uma é quando eu pego algum dinheiro emprestado ou compro um produto de alguém e eu não pago. Eu sou devedor. E crente não pode viver desse jeito. Vez ou outra nós aqui na igreja temos que administrar gente que compra, não paga. Eu não estou falando de um contratempo, uma situação que aconteceu. Estou falando de gente que sabe que não vai ter condições de pagar e ainda assim se envolve em dívida. E aí se torna devedor. Pega dinheiro, compra um bem e não acerta. Se torna devedor. E a Bíblia diz que nós não podemos ficar devendo nada para ninguém, exceto amor. Exceto amor. Porque amor nunca é demais, né? A gente ficar devendo para as pessoas e dar para as pessoas. Mas há uma outra forma. Digamos que eu tivesse ido viajar para algum lugar. E lá uma pessoa que conhece o reverendo Osni me desse de presente para trazer para ele um Rolex. E falasse assim, olha, pastor Jefferson, você pode usar durante a viagem o relógio. Só que chegando ao destino, entrega para o reverendo Osni, é para ele. Pode usar durante a viagem, não há problema. E eu pegasse aquele relógio, ficasse usando, e chega aqui, eu falo assim, pastor Osni não está nem sabendo, eu vou continuar com esse relógio, que é uma joia, na verdade, caro, não é? Para mim, eu não vou passar para ele. Sabe, irmãos e irmãs, esta é a expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu sou devedor. Ele recebeu algo de tanto valor, que se ele retiver para si, isso é apropriação indébita. Ele tem que passar para outro. Ele sente necessário passar para outro, senão ele se sente em dívida para com Deus. E essa tem que ser a minha sensação, a sua sensação com o Evangelho. Porque o meu destino, o seu destino, era o inferno. Não fosse Jesus ter morrido naquela cruz, nos acolhido, nos aceitado, nos recebido, nos atraído a si. O meu destino, o seu destino, era a perdição eterna. Merecimento para quem descumpre a lei é a pena, é a condenação. Isso é merecimento. E aí, por graça, ainda que nós não mereçamos, Jesus se fez sacrifício no meu lugar, no seu lugar. E reter para mim e para você, apenas para nós, a salvação é apropriação indébita. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu me sinto devedor. Crentes da igreja de Roma, eu preciso ir, nunca fui aí ministrar a palavra. Eu preciso ir, porque eu me sinto devedor de pregar o evangelho nessa terra. E ele continua aqui, no versículo 15, ele diz o seguinte, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Eu estou pronto para anunciar o evangelho. Irmãos e irmãs, eu tenho visto muita gente que fica usando argumentos mais fajutas possíveis para dizer que não podem proclamar o evangelho. Falar do evangelho é falar que nós temos uma boa nova.
O Messias estava por vir. Ele veio. E um dia ele volta para buscar a sua igreja. Eu, particularmente, acho que não estamos tão longe, viu? Os sinais estão aí. As guerras, estamos todos os dias vendo pelos telejornais aí. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, tudo envolvido. Quantas coisas. Eu acho que nós não vivemos, há muito tempo, desde a minha infância, eu acho que nós não vivemos um momento tão polêmico como esse que nós estamos vendo, onde está se discutindo o casamento, a união entre pessoas do mesmo sexo. Sinais de que a vinda do Senhor está próxima. E se eu e você temos essa convicção, mais rápido eu e você devemos fazer o trabalho do evangelismo. Urge a pregação do evangelho. E muitas vezes nós nos acomodamos. Estamos deitados em berço esplêndido, enquanto tem gente indo para o inferno, porque não receberam esse tesouro incomparável que é o evangelho. E por isso o tema desta noite é um poder incomparável. O maior de todos os tesouros, o maior de todos os poderes, é o poder do evangelho. E o evangelho, então, é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha tanto prazer que a razão da sua vida era proclamar o evangelho. Lá na primeira carta, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Você já pensou nisso? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Era a consciência, era o dever, era a razão da sua vida, proclamar o evangelho. No Atos 20, 24, ele diz assim: em nada eu considero a vida preciosa para mim. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual é o maior valor da sua vida? Qual é o maior valor da minha vida? Paulo diz: olha, em nada eu considero a vida preciosa. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos buscar uma vida, uma formação acadêmica, até porque nós precisamos nos alimentar. Mas eu e você precisamos entender que o maior valor da nossa vida não pode ser as nossas conquistas. Há pessoas que têm invertido a ordem. A urgência é a proclamação do evangelho. E para que aconteça a proclamação do evangelho, então nós precisamos do trabalho, porque quando dizimamos, nós contribuímos, nós proporcionamos, nós favorecemos. Quando nós damos os nossos dons, nós estamos favorecendo. Quando nós saímos para proclamar, nós precisamos de recursos. O nosso alvo maior é a proclamação do evangelho. E por isso que envolvemos em todas as outras áreas da vida. Lá no teu trabalho, você é missionário, você é missionária. Onde você estiver, eu e você temos que entender, no barbeiro, cortando o cabelo, que a nossa função é evangelizar. Por isso que Jesus te salvou. E o apóstolo Paulo tinha tanta convicção de que Jesus é o evangelho, que escrevendo a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no versículo 1, versículo 24, ele diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se aqui em Romanos ele diz que o evangelho é poder, lá ele diz que Cristo é esse poder. Então o evangelho é o próprio Cristo, que deve ser oferecido e recebido. Porque a pessoa que compreende, que entende que Jesus é o Messias, ele recebe. Ele abre o seu coração e com os seus próprios lábios, ele declara: Jesus é o meu caminho, jamais eu vou chegar a Deus. É isso que está escrito, Jesus disse isso. Lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E se você está aqui nesta noite, e você tem buscado outros mediadores, que não Jesus, se a prioridade da sua vida é qualquer outra coisa que não Jesus, que é o próprio evangelho, eu sinto muito em lhe dizer, você está equivocado e em outro caminho você não chega a Deus. Porque ele disse: eu sou o caminho.
e a verdade. Ele não disse eu sou um dos caminhos, uma das possibilidades. Ele não disse isso. Lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo escrevendo, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que se tornou homem. Não tem outra forma, irmãos e irmãs. Por isso, Cristo é este poder incomparável. Cristo é este tesouro incomparável. E Cristo, então, é o poder da pregação. Muitos aqui têm criado, como eu disse há pouco, obstáculos. Você acha que Paulo, se predispondo, indo para Roma, ele não teria obstáculos? É claro que sim. É claro que sim. Sabe por quê? Roma era considerado o centro, ali estava o centro do Império Romano. Em Roma estava a cúpula, a liderança. Ali estavam aqueles homens poderosos, os generais do exército, os senadores. Ali estavam aquelas pessoas que lideravam a cidade, delegados, os magistrados, homens que, além de ter poder aquisitivo, eles tinham poder em suas mãos. E agora, Paulo, ele tinha uma responsabilidade de chegar lá e não demonstrar vergonha diante daqueles homens, dizer para eles que eles eram escravos do pecado. Imaginem, homens que eram acostumados a liderar. Eles tinham escravos para trabalhar para eles. Mas agora ele tinha que chegar e dizer para eles o seguinte: vocês se sentem tão poderosos, mas há um poderoso que é muito diferente de vocês. Talvez não tenha vivido na abastança que vocês vivem. Ele veio de uma família pobre, de carpinteiro, e por fim ele foi crucificado numa cruz. Ele é aquele que está exaltado. Imagina, por isso que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Que talvez isso poderia ser motivo de vergonha, chegar para a alta cúpula e dizer para eles que eles estavam errados, que eram escravos do pecado. Em Roma, estava ali o centro da sabedoria humana da época. Ali estavam os mestres da ciência grega, pessoas ricas das mais diversas partes do mundo enviavam os seus filhos para estudar nas universidades de Roma. E agora, Paulo tem que chegar lá e dizer para eles o seguinte: olha, Jesus, o Messias, ele morreu, mas nem a morte pôde detê-lo. Ele ressurgiu dos mortos, ele ressuscitou, ele venceu a morte, aleluia! Mas imagina enfrentar aqueles mestres gregos que ficavam presos à ciência e que era incompatível dizer que uma pessoa que morreu ressuscita. Ele sabia, mas eu não me envergonho do Evangelho. Eu peito essa situação e eu vou e eu ministro a eles. Viviam em Roma muitos judeus, homens que esperavam que o Messias viesse, não como aquele da família pobre, mas de linhagem nobre. Alguém que viesse como um grande líder político, alguém que pudesse resolver os problemas da desigualdade social, não um líder espiritual que operava milagres como Jesus veio. E aí, Paulo tinha que chegar lá e dizer para aqueles judeus que todo o ritual da religião, que todas as suas boas obras, das quais eles se orgulhavam muito, de nada valeria não fosse Jesus como o único caminho. Irmãos e irmãs, eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando, ou você pode enfrentar. Eu e você, se não nos envergonhamos do Evangelho, nós peitamos a situação, nós enfrentamos, porque o importante é que o Evangelho é poder de Deus, para quê? Para salvação. Para salvação.
Preste atenção nisso. É isso que eu e você temos que pregar, que o Evangelho é poder de Deus. Paulo não falou assim: olha, crentes de Roma, eu estou indo com um carregamento de sabonete ungido para levar aí para vocês. Olha, eu estou levando agora, é a rosa branca. Agora, eu estou indo para a gente mobilizar um coral e vai cantar bem bonito aí. Ele falou: não, eu estou indo para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos e irmãs, coral é bonito. É muito importante nós termos as pessoas envolvidas, usando os seus dons e talentos para glorificar o Senhor. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho. Não adianta de muita coisa termos muito belos corais. Nós podemos ter pessoas que trabalham com arte, com perfeição, se isso não resultar em vidas que são salvas para Jesus. Volto a dizer, as pessoas que são envolvidas no ministério são muito importantes para a vida da igreja. Muito importantes. Mas a nossa prioridade é pregar o Evangelho. Está entendendo que é importante os ministérios? São importantes os ministérios, mas prioridade é proclamar o Evangelho. A urgência é ganhar vidas para Jesus. É essa a prioridade. Me compreendam, por favor. Todos nós temos esse desafio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz assim: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim. Para quê? Para que eu pregasse aos gentios. Para que eu e você pudéssemos pregar. Por isso que eu e você fomos chamados, fomos escolhidos por Deus. Sabe, eu tenho visto pessoas pregarem o Evangelho sem Cristo. Nós cremos que Deus, Ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Deus abençoa o seu povo. Deus, Ele tem nos chamado para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus tem nos chamado para vivermos e termos o melhor dessa terra. Nós cremos que Deus tem nos chamado para sermos cabeça e não cauda. Nós cremos nas bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28, para todo aquele que vive em obediência. Mas a nossa prioridade é pregar o Evangelho que tem Cristo. Paulo poderia muito bem falar assim: olha, eu estou indo, cristãos de Roma, nós vamos fazer uma série de conferências aí, muitos vão ser curados, vão acontecer sinais e maravilhas, nós vamos ter um tempo de bastante quebrantamento, muita gente vai chorar e cair de joelhos no chão. Mas ele não disse isso. Ele falou: eu estou pronto para pregar o Evangelho. Eu imagino que como resultado da pregação do Evangelho, muitos foram curados. O próprio apóstolo Paulo experimentou na vida dele a transformação. Um homem que sentia prazer na crucificação, na morte de outros, lembra? No apedrejamento de Estevão, ele estava presente. Mas agora tem a sua vida transformada e fala do amor de Jesus. Aquele que teve um encontro genuíno com Jesus, ele fala desse amor, fala da importância do relacionamento com Jesus, que é o poder do Evangelho. Jesus, o poder do Evangelho. E ele diz: eu estou ansioso para ir e pregar o Evangelho. Irmãos e irmãs, quando a gente lança uma campanha como essa, eu e você deveríamos dizer: eu estou ansioso para ir. Eu ainda não fiz a minha inscrição, eu tenho que fazer aqui. Eu estou ansioso para ir e ministrar esta palavra que restaura, que regenera, que liberta, que transforma, que reconcilia. Cristo, poder incomparável. Cristo, poder do Evangelho. Cristo, a revelação da justiça. Você pode virar uma página apenas e ir comigo lá para Romanos, no capítulo 3, versículo 21 em diante. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Porque a segunda verdade que nós estamos vendo aqui agora é que Cristo é a revelação da justiça de Deus. Olha aqui. Capítulo 3, versículo 21. Ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei
e pelos profetas. O que Paulo está falando? Agora que Jesus veio, Messias veio, está acontecendo aquilo que os profetas disseram. Tudo que eles disseram está acontecendo agora. Jesus veio. E aí ele diz, justiça de Deus como? Mediante a fé. Mas não uma fé em qualquer coisa. Uma fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos aqueles que creem. Justificado diante de Deus não é todo ser humano. Não é. Somente aqueles que creem que Jesus é o Messias que haveria de vir, o libertador, o salvador. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Justiça de Deus mediante a fé, aqueles que têm fé, aqueles que creem, que acreditam que Jesus é o Messias que haveria de vir. Ele diz sobre todos, para todos e sobre todos os que creem. Quem não acredita não é justificado diante de Deus. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Se você observar o versículo 23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Não tem ninguém que nunca pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus, a maior manifestação da glória de Deus, foi Deus se dar a conhecer pelo seu Filho Jesus Cristo. E aqui então, nós vemos que é para todos aqueles que creem que Jesus é o Messias. E aí ele diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, parece que para o apóstolo Paulo, é tão importante dizer que é de graça, que Jesus já pagou o preço da nossa justificação, que ele usa aqui um pleonasmo vicioso. Ele diz aqui, ó, justificados gratuitamente por sua graça. É igual quando a gente fala subir para cima, não é? Pleonasmo vicioso. É importante ele mostrar que é de graça. Não adianta subir escadaria de joelhos, não adianta fazer penitência, se não receber a Jesus como Salvador. Pode fazer muitas boas obras, pode falar assim, eu sou muito bonzinho, eu não bebo, não fumo, não mato, não faço isso, não faço aquilo. Se não receber a Jesus como Salvador, não tem a salvação. E o resultado de não beber, não fumar, não matar, não roubar, é resultado da salvação. Porque eu tenho dificuldade de ver uma pessoa que tem Jesus viver nessa vida. E se alguém aqui tem vivido nessa vida, tem que rever. Tem que clamar o Espírito de Deus para trazer purificação, santificação. Então Jesus, Ele é o justificador daquele que o recebe. Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Quem tem Jesus para receber os galardões. Quem não tem Jesus vai receber a condenação eterna. Naquele dia serão lançados no lago que arde como fogo e enxofre, a segunda morte, preparado desde a fundação do mundo para o diabo e seus anjos, diz a palavra. Então, queridos, quando eu e você temos Jesus, nós vivemos livre. Se nós acabarmos a nossa vida aqui, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus um dia. E nós seremos justificados gratuitamente por sua graça. É de graça, não é? Pela fé. E aqui está então a terceira verdade. Que a fé, Cristo é o objeto da fé. E nós recebemos a justificação, a salvação pela fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pela fé. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizer tantas vezes, todo aquele que crê, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Que vida é essa? Vida eterna com Jesus. E aí estar eternamente com Jesus. A Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Há júbilo e celebração, há plenitude de alegria. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você, se você ama a Jesus. O que Deus tem preparado para você, se você confessou a Jesus como o único caminho para ir a Deus. A Bíblia diz que Ele revela pelo Espírito Santo. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está revelando ao seu coração
que sem Jesus é impossível. Jesus é o poder incomparável. Jesus, ele é o poder do Evangelho. Em Jesus nós temos a justiça de Deus. Em Jesus, ele é o alvo da nossa fé. Ele é o objeto da nossa fé. Não dá para ter outro mediador. Porque Jesus, ele liberta, ele transforma, ele restaura. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica em cada coração esta verdade. E Deus, que a tua palavra cumpra o fim que o Senhor mesmo preparou para esta noite. Manifesta o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Setting my heart and mind on you, Jesus.